Boa tarde, mais uma vez. Voltamos à segunda parte das sessões do dia 16 de junho, período da tarde. Vamos agora continuar com as pautas de julgamento. O próximo processo de julgamento é o item 88. Na verdade, embora pareça que seriam repetitivos, não são processos independentes, de relatoria da conselheira Paula. São, acho que, 10 processos, a Paula vai falar melhor sobre isso. E naquilo que for possível aproveitar o relatório de um para os outros, a gente faz isso, tá bom, conselheira? Como não vai haver sustentação, você pode fazer um resumo e o voto daquilo que for aproveitado, a gente já aproveita, como já fizemos agora há pouco com o Luciano. Fique à vontade. Você está sem microfone. Esse é um processo também de compensação, onde o mesmo crédito foi utilizado para várias DECOMPs. Na verdade, 7 DECOMPs e um PER, né, um pedido de restituição. O voto é o mesmo, o relatório é o mesmo, só varia o número da DECOMP ou do PERD e o valor, tá, a ser compensado. Eu vou tratar, então, dos processos de fim do Sistema Fácil Tamboré 7, mas de fins 2016-78, 2016-12... Então, espera só um minutinho. A gente anotar. Fala o número da pauta, qual é? No número da pauta, deixa-me ver aqui. Fala o número do final mesmo, vai, 2011... O final é 2016-78... Ok. 2016-12... 2016-67... Sim. 2016-10... Ok. 2016-56, 2016-09, 2016-45 e 2016-70. O 2016-70 é o PER e os outros são DECOMPs, são compensações. Uma informação para fins aqui de registro. Todos eles têm o mesmo aspecto fático e a mesma questão de direito, é isso? Sim, inclusive no próprio acordo e no recurso, eles fazem menção a todos esses processos, porque é o mesmo crédito para várias compensações. Bom, significa que, analisando um, estamos analisando todos. De fato, isso. Então, vamos a um deles e vamos votar depois. Tá. Tratam os 8 processos referentes a PER-DECOMPs transmitidos em janeiro de 2016, para utilização de crédito no valor total de R$ 79.655,37, com origem em pagamento indevido a maior que o devido, referente a recolhimento efetuado em 28 de fevereiro de 2011. Os pedidos foram indeferidos em razão do crédito informado não ser suficiente para compensar integralmente os débitos declarados. Ao avaliar o caso, a DRJ explicou que a contribuinte apresentou 2 DIPJs para o ano calendário 2010. Todas elas antes da edição da transmissão dos PER-DECOMPs e também do despacho decisório. Na primeira DIPJ, apurou para o 4º trimestre do ano um imposto de renda a pagar de R$ 72.256,34. A contribuinte também apresentou 2 DCTFs recepcionadas em 18 de fevereiro de 2010, que foi a original, e a retificadora em 20 de outubro de 2011. Na última DCTF apresentada, declarou um débito no valor de R$ 72.256,33, a ser extinto mediante pagamento posterior com incidência de juros e multa de mora, no valor de R$ 79.655,37. Em 1º de setembro de 2015, depois de recepcionada a DCTF retificadora, que foi em 20 de outubro de 2011, a contribuinte apresentou uma DIPJ retificadora e alterou o montante informado a título de retenções de imposto de renda retido na fonte para R$ 156.755, apurando, nesse caso, saldo negativo de RPJ. Não apresentou nova DCTF retificadora em virtude de ter transcorrido o zelo. A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade da contribuinte, alegou que, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, alegando
2 pontos. O primeiro, que as retenções não foram comprovadas mediante a apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras. 1, porque elas não estariam assinadas. 2, porque elas se referiam a outras pessoas jurídicas que não a contribuinte. E 3, porque no regime de apuração do tributo pelo lucro presumido trimestral, somente o imposto retido durante o próprio trimestre poderia ter sido deduzido na apuração, desde que os rendimentos tivessem sido oferecidos à tributação no próprio período de apuração. No recurso voluntário, a recorrente alega que a composição do crédito de imposto retido na fonte pode ser devidamente comprovada pelas informações declaradas nas fichas 14A das DIPJs. Eu vou depois, na hora de fazer o voto, eu vou voltar em cada ponto, tá? Ela anexa as DIPJs de 2004 a 2009 para demonstrar a tributação dos anos anteriores. Em relação aos informes de rendimento que constam como beneficiário uma outra pessoa jurídica, que é o condomínio Tamboré 7 Exclusive House, explica a recorrente que ela detém 75% de participação nesse condomínio e apresenta contrato social. Quanto aos informes de rendimento assinados pela mesma pessoa física, também explica que as duas empresas, as que fizeram o informe, possuem o mesmo representante legal. Anexa os contratos sociais dessas empresas envolvidas. E, por fim, os informes de rendimento que não estavam assinados, em virtude de, não estavam assinados, ela acosta novamente eles assinados, mas explica que, em virtude do disposto na IN 119/2000, a assinatura não era necessária. Eu vou passar para o voto, então, que está a página... Na página 6. O recurso alguém tem alguma dúvida? Eu posso seguir? O recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço. Cinge-se a contenda ao reconhecimento de direito creditório com origem em pagamento que seria indevido ou a maior que o devido, referido a recolhimento efetuado em 28 de fevereiro de 2011, sob o Código da Receita 2089, no valor total de R$ 79.655,37, relativos ao 4º trimestre do ano calendário de 2010. Conforme relatado, o direito creditório pleiteado pela recorrente não foi reconhecido em razão de pagamento informado no PERDECOMP ter sido integralmente utilizado para a quitação de outros débitos da recorrente, não restando, portanto, crédito disponível para compensação intentada. A recorrente, por sua vez, alega ter incorrido em erro excusável quando da apresentação de sua DIPJ original, mas que o saneou posteriormente ao apresentar a DIPJ retificadora. Explica que não pôde retificar a DCTF em virtude de ter expirado o prazo para tal. A decisão da TRJ, a decisão recorrida, no entanto, julgou improcedente o pedido da recorrente, justificando não haver elementos de prova suficientes para comprovação de seu direito. Analisando os documentos apresentados ao fisco, o julgador ACO explicou que a contribuinte apresentou 2 DIPJs para o ano calendário de 2010, bem como 2 DCTFs, todas antes da edição da transmissão dos PERDECOMPs e do despacho decisório. Na primeira DIPJ, apurou para o 4º trimestre o imposto de renda a pagar de R$ 72.256,34. A contribuinte também apresentou 2 DCTFs recepcionadas em 18/2 de 2010, a original, e 20 de outubro de 2011, retificadora. Na última DCTF apresentada, declarou o débito no valor de R$ 72.256,33, a ser extinto mediante pagamento posterior, com a incidência de juros e multa de mora, no valor total de R$ 79.655,37. Em 1º de setembro de 2015, depois de recepcionada a DCTF retificadora, de 20/10/2011, a contribuinte apresentou nova DIPJ retificadora e alterou o montante informado a título de retenções de imposto de renda retido na fonte para R$ 156.755,08, apurando saldo negativo de IRPJ. Não apresentou nova DCTF retificadora em virtude de ter transcorrido o prazo de 5 anos para fazer. A DRJ, então,
julgou a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte improcedente sobre aqueles fundamentos que eu já relatei, tá? É fato que a recorrente deveria ter regularizado sua situação, retificando as DCTFs e DIPJs dos respectivos períodos e recalculado os tributos devidos, antes do processamento das PERDECOMPs, de modo a comprovar seu direito líquido e certo. Isso porque a análise do crédito decorrente de pagamento indevido a maior utilizado em declaração de compensação é feita automaticamente, considerando-se o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança alimentado pelas informações prestadas pelo próprio contribuinte por meio da DCTF e DIPJs dos períodos em questão. Todavia, o fato de não tê-lo feito não quer dizer que o pedido de compensação deva ser improvido. Conforme decisão proferida por unanimidade na sessão de 19 de fevereiro de 2019, no acórdão tal, de relatoria do conselheiro Marcos Antônio Borges, constata-se que não existe norma procedimental condicionando a apresentação do PERDECOMP à prévia retificação de DCTF, mas sim a necessidade do crédito ser líquido e certo. Na decisão, eu vou só ler um trechinho. Ele diz, portanto, mesmo que haja impedimento legal para retificação de DCTF, isso não exclui o direito da recorrente à repetição de indébito. Caso o indébito exista, tem o contribuinte direito à sua repetição, nos termos do artigo 165 do CTN, ou de pleitear a compensação dos créditos tributários. Nesse sentido, havendo comprovado que recolheu o tributo a maior, tem o contribuinte o direito de compensá-lo com outros débitos. Pois bem, primeiramente, faz-se necessário verificar se a documentação acostada pela recorrente é capaz de comprovar o crédito alegado para processamento da DECOMP transmitida em 10 de dezembro de 2015. O acórdão recorrido esclarece que o meio probatório adequado e suficiente para comprovar a retenção do imposto de renda retida na fonte para futuro aproveitamento é a apresentação do comprovante anual de retenção, comprovante de rendimentos, ou informe de rendimentos de fornecimento obrigatório pela fonte pagadora, nos termos do artigo 4º da IN 119 de 2000. Reconhece também o acórdão que fazem parte da base de cálculo do imposto os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, renda fixa e variável, entre outras parcelas, sendo possível a dedução do imposto de renda retido na fonte durante cada período de apuração, desde que as receitas financeiras respectivas tenham sido oferecidas à tributação. Compulsando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a recorrente apresentou os seguintes informes de rendimento com as respectivas retenções. Isso, gente, eu que fiz. Eu vi uma por uma e fiz a tabela, tá? Então, de fato, esses documentos estão acostados aos autos nessas folhas que eu indiquei aí. Eu não vou passar por um, mas... Como se verifica, foram apresentados informes de rendimentos com imposto de renda retido na fonte recolhidos pela empresa Rodobens Negócios Imobiliários e o CNPJ tal, em nome da recorrente, no valor total de R$ 7.921,16. Em relação a esse valor, não há qualquer questionamento por parte do julgador APO, que reconhece que os informes de rendimentos não apontam nenhuma irregularidade. Por outro lado, em relação a outros informes de rendimentos apresentados, verificou-se que possuem como beneficiária dos rendimentos pessoa jurídica distinta da recorrente, Sistema Fácil, Tamboré 7 Világio, SPE, com outro número de CPF, qual seja, o Condomínio de Construção Empresarial Residencial Tamboré 7 Exclusive House, inscrito nesse CNPJ. Eu pus os dois para a gente ver a diferença. Por esse motivo, e tendo constatado que não havia ocorrido nenhuma alteração societária por cisão, incorporação ou fusão que justificasse o aproveitamento do imposto de renda retido na fonte, o julgador ACO desconsiderou os valores retidos, entendendo acertada a glosa dos créditos pleiteados pela fiscalização. No entanto, a recorrente alega que, por deter 75% de participação do consórcio, teria direito ao crédito de imposto de renda retido na fonte em nome desse beneficiário. Com efeito, de acordo com o instrumento particular de condomínio de construção do empreendimento residencial Tamboré 7 Exclusive Houses, registrado no cartório de registro de títulos e documentos da cidade e comarca de Barueri,
em 16 de agosto de 2002, foi constituído o referido condomínio, tendo a recorrente como incorporadora do empreendimento, sendo responsável por sua gestão, detendo 75% da cota ideal do imóvel. Embora tenha declarado nas fichas 64 e 65 da DIPJ de 2011 que o condomínio seria um consórcio, tal entidade se trata de fato de um condomínio, entidade despersonificada, constituído de um imóvel e a construção sobre ele mais suas benfeitorias e melhorias. Eu colo aqui a DIPJ para comprovar, né, o que ele está alegando. Ora, como é sabido, os condomínios não possuem personalidade jurídica, por isso estão isentos de apresentar a declaração anual de imposto de renda, DIPJ. Nos termos do artigo 15 do RIR, os bens do condomínio, assim como os rendimentos decorrentes desses bens, devem ser declarados por cada condômino na proporção da parte que lhe couber e serão tributados proporcionalmente à sua fração ideal. Isso significa que, ainda que o condomínio explore a atividade de incorporação imobiliária, os responsáveis tributários pelos tributos decorrentes dessa atividade serão os condôminos. Mesmo os condôminos, pessoas físicas, serão equiparados à pessoa jurídica por conta da legislação do imposto de renda, por exemplo. Assim, na apuração do imposto devido no ajuste anual da recorrente, é possível a dedução do imposto de renda retido na fonte do condomínio beneficiário do qual é condômino, na medida correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, qual seja, os 75% de participação da recorrente no condomínio, conforme Lei 9.250 de 1995, em seu artigo 12º, inciso 5º a seguir. Aí eu trago o dispositivo. Importante ressaltar que, mesmo que se entenda que a natureza do condomínio de construção do empreendimento residencial Tamboré 7, Exclusive House, seja de consórcio, como informado pela recorrente, o aproveitamento do imposto de renda retido na fonte do consórcio poderia também ser realizado nos termos do artigo 3º da IN 834 de 2008, vigente à época dos fatos. Aí eu trago aí que mesmo que se o empreendimento fosse considerado um consórcio, esse aproveitamento também seria possível. Assim sendo, com todo respeito ao acórdão recorrido, o argumento de que o imposto de renda retido na fonte em nome do condomínio não pode ser aproveitado pela recorrente não merece prosperar. Supletoriamente, quanto à desconsideração da documentação apresentada, a DRJ entendeu que as declarações de rendimentos não seriam válidas por 1. Não estarem assinadas pelas fontes pagadoras, e aí eu coloco quais fontes pagadoras, e porque, 2, em outros documentos foi indicado como responsável pelas informações da fonte pagadora a mesma pessoa física. Em relação à falta de assinatura nos documentos apresentados, assiste razão a recorrente quando invoca o artigo 6º da IN 119 de 2000. Eu coloco ela aí. O próprio julgador ACO reconhece não ser necessária assinatura nos comprovantes de retenção, mas não apresenta qualquer justificativa para exigir a assinatura nos documentos apresentados pela recorrente, limitando a declarar que, dessa forma, verifica-se que a assinatura do comprovante de retenção somente é dispensada nos casos em que a emissão se der por meio de processamento automático de dados, conforme disposição expressa do artigo 6º acima transcrito. Quanto ao argumento de que nesse caso, a contribuinte, ela traz os informes assinados para evitar questionamentos em sede de recurso voluntário. Quanto ao argumento de que alguns informes de rendimento teriam a mesma pessoa física apontada como responsável pelas informações da fonte pagadora, tal argumento não é, por si só, justificativa para desconsideração ou ilegitimidade dos documentos apresentados. Caberia à autoridade julgadora apresentar os indícios de simulação, o que não ocorreu. Pelo contrário, a recorrente, embora não tendo explicado com dialeticidade seus argumentos nos autos, trouxe os comprovantes de que, de fato, os responsáveis pelas informações apresentadas possuem poderes para tal, como se verifica pelos documentos acostados aos autos. E aí ele traz o contrato social do condomínio de construção Tamboré 6 Világio, o contrato social do condomínio, do consórcio Sistema Fácil, Empreendimentos Houses 2, que são os CNPJs, né, das empresas que assinaram os informes de rendimento, e o contrato social da empresa Rodobens.
Afastadas as razões que pudessem desconsiderar a documentação apresentada pela recorrente, passemos então a analisar o argumento de que as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras dos rendimentos só poderiam ser utilizadas como antecipação do imposto e ou contribuição devidos no encerramento de cada período de apuração. É importante destacar que a recorrente foi constituída como uma sociedade limitada de propósito específico, uma SPE, para realizar a incorporação imobiliária dos empreendimentos Tamboré 7 Világio e Tamboré 7 Exclusive Houses, e fez a opção pelo regime de apuração do IRPJ pelo lucro presumido. Ressalta-se que na apuração do IRPJ pelo lucro presumido, nos termos do artigo 526, parágrafo 2º do RIA de 99, no caso em que o valor retido na fonte ou já pago pelo contribuinte for maior que o imposto devido no período de apuração trimestral, a diferença maior poderá ser compensada com o imposto relativo aos períodos de apuração subsequentes. Assim, o contribuinte que efetuar pagamentos a maior ou que tenha valores retidos na fonte que sejam maiores que o tributo devido, poderá compensar esse crédito com outros débitos em períodos de apuração futuros, não havendo restrições nesse sentido. No entanto, segundo a decisão recorrida, na opção pela trimestralidade, tem-se 4 fatos geradores distintos no ano calendário, com encerramento das obrigações tributárias separadamente em cada período trimestral de apuração, tornando-se a declaração de rendimentos anual um elemento informativo com a consolidação de dados. Ou seja, somente poderiam ser aproveitadas como dedução as retenções do imposto cujas receitas tenham sido obrigatoriamente oferecidas à tributação durante o período de apuração. Alega a recorrente, por sua vez, que os rendimentos que deram origem ao imposto de renda retido na fonte em questão são referentes a aplicações financeiras realizadas em anos anteriores e que até a data do resgate é feita a apropriação desses valores conforme vai ocorrendo o rendimento. Já no tocante ao imposto de renda retido na fonte, esse é recolhido no período que ocorrer o efetivo resgate. Por isso, anexou as DIPJs dos anos calendários anteriores, de 2004 a 2009, cujas fichas 14A apresentam os rendimentos e ganhos líquidos de aplicações de renda fixa variável e demais receitas e ganhos de capital, de modo a comprovar que os rendimentos foram tributados nos anos anteriores. Ocorre que, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, os rendimentos auferidos em aplicações financeiras devem ser adicionados ao lucro presumido somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação, que é por regime de caixa, conforme determinação do parágrafo 9º do artigo 70 da IN 1585 de 2015. Eu trago aí o dispositivo. Em caso, não é possível a essa conselheira concluir com precisão se toda a receita financeira que originou o imposto de renda retido na fonte foi de fato incluído no resultado de exercícios anteriores, como alega a recorrente. Por esse motivo, voto por converter o julgamento em diligência, oportunizando ao contribuinte a apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do pleito, de modo que se possa averiguar se o rendimento foi de fato adicionado à base de cálculo do IRPJ e da contribuição social pelo lucro líquido pelo regime de competência nos anos de 2004 e 2010, conforme alega a recorrente, e se há, de fato, pagamento indevido a maior que possa ser compensado por meio de PERDECOM. Porque aqui, deixa eu só, antes da gente colocar a votação, todos os argumentos utilizados pela DRJ para indeferir o pleito da contribuinte, eu, no meu entendimento aqui, eu afasto, né? Primeiro, as declarações, os informes de rendimentos, eu entendo que eles são válidos e que podem, sim, ser considerados. Agora, quanto à compensação desse imposto de renda retido na fonte, eu não tenho aqui como saber se essas receitas financeiras foram, de fato, oferecidas à tributação. Quanto à compensação em períodos futuros, a norma não faz essa vedação temporal, mas é necessário, de fato, que essas receitas tenham sido oferecidas antes da tributação. E isso eu não consigo ver daqui. É por isso que eu estou convertendo o julgamento em diligência.
Antes de começar os debates, esse assunto é recorrente, né, no colegiado. Se for de regime de caixa, de competência, se tem que oferecer a tributação, se a receita for oferecida ou não, é um aspecto que tem que ser analisado com muito cuidado. Então, não vejo empecilho, a princípio, que possa ser cometido diligência, mas quero ouvir os meus pares. Quem quiser se manifestar, põe a mãozinha aí, levanta a mão e vamos lá. Eu estava acompanhando aqui o processo, aliás, eu queria tecer elogios ao voto da Paula, né, muito detalhado. Aliás, a decisão do DRJ, apesar de ter uma posição divergente, também foi bem detalhada, mas me chamou a atenção que tudo foi por conta de um despacho decisório automático. Quer dizer, ninguém olhou essa documentação ainda, só a DRJ. Então, e ele trouxe novos documentos em fase recursal. E era toda uma documentação que era interessante que fosse analisada da unidade de origem integrada, e dentro da RJ baixando diligência. Quer dizer, era interessante que essa documentação fosse analisada na unidade de origem, integrada com o contribuinte, para desvendar todos os detalhes. Eu olhei ali todas as etapas do processo, né, e é uma série de documentos, tudo. Eu acho super oportuno mesmo uma diligência nesse caso, pelo que eu vi aqui do contexto processual envolvido. Alguém mais quer se manifestar? Murilo? Concordo com o que o conselheiro Marcos falou, o voto da Paula está excelente também. Eu só queria fazer uma observação em relação à utilização de fonte relativa a períodos anteriores, né? Porque a norma realmente ela autoriza esse aproveitamento como compensação. E me parece que o que ele fez aqui foi uma dedução na apuração do próprio imposto. Tem uma diferença, é sutil, mas tem uma diferença. O que acontece? O imposto trimestralmente devido. Se um determinado trimestre sobrou fonte, né, é como se fosse um saldo negativo, né? Isso gera um crédito. No período seguinte, ele tem que apurar o imposto e ele aproveita ele apura esse imposto e ele aproveita depois como compensação esse período anterior, né? Então, eu tenho dúvidas aí se não tem que ter uma perda de compra para isso. O que eu quero dizer é o seguinte, ele não pode fazer, eu acho que isso é uma verificação que talvez tenha que ser feita, ele não pode fazer isso na apuração do trimestre. Ele tem que apurar o trimestre, chegar no valor devido, aí pegar o período anterior que sobrou, como se fosse saldo negativo, e fazer uma decomp. Isso é compensação. Aí tem que ver os períodos, tem que ver tudo isso também, né? Então, só quero pontuar que existe uma diferença entre compensação e dedução. O efeito matemático parece ser o mesmo, mas tem diferenças aí de valoração, se for crédito, né, de períodos anteriores. Tem uma série de coisas que tem que ser verificadas aí. Eu acho que a diligência é bem oportuna. Só queria fazer essa observação. Obrigado. Eu só queria fazer a observação com o imposto retido. Imposto retido não é crédito. Eu vejo vários pedidos do contribuinte equivocados. Imposto retido nunca foi nem vai ser crédito. Esse imposto retido ele vai para uma apuração, seja anual, seja trimestral, e dentro dessa apuração, se de fato ele recolheu a maior, aí sim ele vai ter um crédito. E eu não posso pegar um imposto retido de um período e querer pegar só esse imposto retido, tirar daquele período e jogar na apuração em outro período. Não é dessa forma que se apura. Concordo com o que o Murilo falou, ele teria que voltar ali no período, deduzir o imposto ali que foi retido, e aí sim, se houver pagamento maior, ali ele vai ter um crédito e vai poder pedir a compensação do que paga maior. Só uma questão aqui, ele faz isso, ele faz o resultado, mas porque houve um imposto de renda retido que ele não tinha considerado antes, é que o saldo de imposto que ficou saldo a maior, pagamento a maior, ou pagamento indevido, tá? Então, eu, pelo que eu entendi, houve sim uma apuração em que, quando se considerou o valor desse imposto retido, esse saldo que foi diferente. Como não foi considerado o imposto retido, o saldo, então, ficou menor. E por isso as compensações. Ele não quis compensar o imposto de renda retido na fonte diretamente, tá? Havia aí um saldo. De qualquer forma, eu posso, dentro dos quesitos da diligência também, pedir para analisar
esse ponto. Eu trago aqui já, eu acho que no voto está bem claro, assim, que não é possível ver se, primeiro, a receita foi oferecida à tributação, e talvez eu possa incluir aqui se o saldo, se realmente, eu falo aqui, né, esse rendimento, e se de fato há pagamento indevido a maior que possa ser compensado por meio da perda de conta, tá? No meu voto eu já peço para avaliar isso também. Todos de acordo? Se inclua alguma coisa a mais na diligência, eu não me oponho a incluir nenhum ponto adicional aqui. Eu só tenho só uma pergunta, dúvida que eu tenho. Então, os pagamentos de IR-fonte, inicialmente, quando ele foi apurar o imposto trimestral, ele não incluiu na apuração do trimestre o IR-fonte. Ele incluiu, mas incluiu um valor menor. E aí depois ele fez uma retificadora, uma DIPJ retificadora, para incluir um valor maior de IR retido na fonte. E aí o saldo deu diferença. Aí ele tinha um crédito aí para compensar. Entendi. Aí no final, quando ele achou esse saldo, aí esse crédito ele quis compensar. Exato. No saldo final do trimestre. Exato. Inclusive porque ele soma com ganho de capital, ele tem aqui no relatório. É obrigado. Para trimestral, se for presumido, inclusive, ele é obrigado. Não sei se ele é presumido, né? Ele é obrigado, o ganho de capital é obrigado a somar, etc. É forma de apuração. Agora, eu acho que aí não é compensação que ele fez. Se ele, para o trimestre seguinte, ele pediu compensação ou ele simplesmente abateu o imposto de um trimestre para o outro, o que sobrou do crédito? Não, se vocês olharem aí, o que acontece é na hora da apuração, ele descobriu que ele tinha o IR-fonte e o resultado da apuração foi diferente. Aí ele quis aproveitar esse crédito, foi isso. Ele apurou um novo saldo e transmitiu uma perda de conta, é isso? Foi isso? Isso, depois eu entendi. No item 7 do relatório, que eu explico isso. E também, deixa eu ver aqui, no próprio acórdão, essa não, espera aí. Vou dar aqui é o 78, né? Gente, o problema é o seguinte, nós estamos aproveitando a diligência para tirar essas dúvidas. Qual é a dúvida que nós estamos tendo agora aqui? Não, de qualquer forma, eu concordo com a diligência, eu não concordo com algumas das razões que foram colocadas aqui. Isso que eu estou olhando, mas com a diligência a gente vai ser necessário. Eu acho que a gente está querendo antecipar até um julgamento futuro, vamos deixar do jeito que está, né? A diligência, quando voltar, a gente vai ver o mérito dessa história toda, né? É isso. Evandro e Murilo, se vocês quiserem, no acórdão recorrido, no item 21, está escrito assim, na DIPJ retificadora apresentada em 1º de setembro de 2015, portanto, depois de recepcionada a DCTF retificadora, a interessada alterou o montante informado na DIPJ a título de retenções de imposto de renda retido na fonte para 156.755,08, mantendo os demais parâmetros, apurando em consequência um saldo negativo de RPJ no valor de 42.705,76. Destaque-se que houve manutenção dos valores referentes a rendimentos e ganhos líquidos aplicações de renda financeira variável em 2.261,48 e demais receitas e ganhos de capital de 161.774,45, conforme constava na DIPJ original. Então, em primeiro lugar, deve-se ter em conta que na apuração do IRPJ, pela sistemática do lucro presumido, a base de cálculo do imposto adicional será o montante, então ele avalia a base de cálculo do imposto, e aí para definir se havia saldo negativo ou não. Como ele não reconhece o imposto de renda retido na fonte dessas outras fontes, é que, então, ele entende que não há crédito a ser compensado, tá? Mas é por isso mesmo que nós vamos para a diligência, gente. Esse que eu tô falando, nós estamos falando de um assunto que já está superado, nós estamos aqui
vendo, por isso que vai para a diligência. Você não concordou com a DRJ, você mudou, reformou a decisão. Então, bom, Marco. Estou vendo aqui os termos, foi de fato. Você tem dúvida quanto à diligência? Não, nenhuma. Só quero ver a delimitação da diligência. Mas eu já olhei aqui, a princípio ela abarca tudo, né? Conforme a lei, se há de fato pagamento devido ao ela vai incluir mais coisas ainda, hein? Ela termina, ela faz essa análise da antecipação do fonte do outro exercício e também ali conforme e se há mais outros pagamentos. Eu concordo? Pagando. Eu vou com a relatora. Evandro. Eu vou com a relatora. Com a relatora. Murilo. Bom, essa questão aí vai ser esclarecida, eu vou com a relatora. Exatamente. Luciano? Eu volto com a relatora também. Também, eu só quero falar mais uma coisinha só a respeito desse caso aí, né? Esses problemas de valores que tem rendimento financeiro são complicados, é difícil. O Marco já colocou isso, deveria ter sido visto lá na unidade de origem, né? Deveria evitar todo esse andar da carruagem até agora. É muito difícil, ainda mais valores assim substanciais, fica difícil realmente de conferir. E com relação aos informes de rendimentos, eu tenho um ponto de vista seguinte: embora eu concorde que a legislação e a própria Receita determina que tem que ter um informe de rendimentos, eu acho que não é só o informe de rendimentos que justifica uma retenção de fonte, não. Ainda mais quando chega-se ao ponto de dizer que não tem uma assinatura, que eu acho que isso é um exagero, né? Exagero, mas enfim, a diligência está determinada, eu concordo com ela, então todos esses processos vão para a diligência. Continuando, a relatoria da Paula ainda tem outros processos desse mesmo contribuinte, não sei se repete essa situação se repete essa situação de todos os outros 4 que tem remanescentes aqui, são iguais ou cada um é um? Não, eles são até mais simples. Eu vou... Então, por favor, relata um e vamos para o voto. Sim, eu vou passar os de 2009-09, 2009-60 e 2009-12 são também o mesmo voto, mesmo relatório, então eu vou fazer o relatório desses 3 processos, tá? E depois vai ficar um outro que é muito parecido, mas como o relatório é um pouco diferente, eu vou separá-los para a gente não ter dúvida. Você pode repetir os números aí, por favor, que eu estou anotando aqui? 2009-09, 2009-60, 60, 2009-12. Ok, perfeito. Bom, trata-se de pedido de compensação em que a contribuinte pretende compensar débitos de PIS, PASEP e COFINS de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido a maior de tributo do IRPJ. A compensação não foi homologada por não ter sido reconhecido qualquer direito creditório a favor da contribuinte, uma vez que o pagamento informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de outros débitos da contribuinte. A DRJ manteve a decisão do despacho decisório por entender que a contribuinte não apresentou elementos de prova que conferissem liquidez e certeza aos créditos pleiteados. Em sede de recurso voluntário, a recorrente acostou aos autos os seguintes documentos para corroborar o que ela alega. Cópia do balancete analítico extraído do livro diário. Termo de abertura e encerramento do livro diário do ano calendário de 2008, devidamente registrado. Planilha de cálculo do imposto, DIPJ de 2009, do ano calendário de 2008, e DCTF retificadora, de modo a comprovar o recolhimento indevido a maior de IRPJ. Deixa eu abrir aqui. Só o voto para eu poder ler. Desculpa, tá um pouquinho lento, mas agora tá abrindo. Bom, o recurso é tempestivo e assente em lei, por motivo pelo qual dele conheço. Conforme relatado, o pedido de compensação transmitido pelo recorrente não foi homologado sob o fundamento de não haver crédito suficiente a ser compensado. O julgador entendeu que não havia elementos de prova suficientes para comprovação de seu direito. De certo, que quando da apresentação de sua impugnação ao despacho decisório, a recorrente ainda não havia apresentado os documentos que pudessem confirmar seu pleito. Portanto, não deveria ser outra a decisão proferida pela DRJ.
Ocorre que, em sede de recurso voluntário, a recorrente acosta aos autos elementos de prova que acredita serem impossíveis de corroborar seu direito, quais sejam cópia do balancete analítico, termo de abertura, encerramento do livro diário do ano calendário de 2008, devidamente registrado, planilha de cálculo do imposto, DCJ de 2009 e DCTF retificadora, de modo a comprovar o recolhimento indevido a maior de imposto de renda da pessoa jurídica. Essa turma tem aceitado a apresentação de documentação comprobatória em sede de recurso voluntário, atendendo aos ditames do princípio da verdade material, que deve reger os processos administrativos fiscais. O princípio da verdade material, corolário da própria imposição da legalidade dos atos administrativos e, consequentemente, do processo administrativo fiscal, impõe ao julgador, no exercício de suas atividades, não se restringir às alegações e fatos trazidos ao processo, sendo-lhe devido investigar as circunstâncias em que determinado fato ocorreu, determinando a produção de provas que entenda necessárias à formação de sua convicção. Esse entendimento tem sido corroborado por julgamentos recentes proferidos pela Câmara Superior desse CARF, conforme se verifica pela ementa dos acórdãos, aí eu colo aqui uma jurisprudência. Nessa esteira, entendendo que o erro de fato não é justificativa para se negar o direito de crédito do contribuinte, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade local verifique se os elementos comprobatórios trazidos pela recorrente em sede recursal confirmam o alegado pela mesma, oportunizando a recorrente a apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do pleito, de modo que se possa averiguar a exatidão do crédito alegado. Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar. Após a realização da diligência, o processo deve retornar a esse colegiado para prosseguimento do recurso voluntário. São os 3 processos, Paula, na minha situação? Sim. Alguma dúvida, gente? Eu olhei o processo, presidente, só para comentar, né, e ele cai naquela situação que a gente, na média, assim, tem discutido no colegiado, aonde houve a análise automática, foi denegado, aí ele entra com a impugnação, a manifestação de conformidade, inclusive retifica a DCTF depois do despacho decisório. Aí, para confirmar o direito creditório, né, a diminuição de valor lá do que tinha informado antes, em débito e pago, aí a DRJ diz, olha, não pode, ou depois do despacho decisório, e tu tem que trazer uma documentação contábil fiscal. Ele trouxe, tá? Eu até olhei aqui os documentos que ele trouxe poucos documentos, ele trouxe o balancete e um demonstrativo só, mas eu acho que já é o início de prova, de que ele tem razão, e a gente, para manter a coerência das outras decisões, pelo menos eu tenho mantido, nesse caso eu acho que é conveniente, sim, a conversão de diligência. Até porque ele mostrou ânimos de tentar comprovar o que ele tem, né? Justamente. Acho que isso é importante, a vontade do contribuinte não ficou aí simplesmente com alegações. Alguém mais quer se manifestar? Marco, portanto... Concordo com o que o Marco colocou aí, eu já li os documentos também. Para mim não são suficientes, mas já é o início. Pelo menos ele não ficou lá esperando, né, só alegações, trouxe alguma coisa e já é uma vontade de querer provar, isso é importante. Votando então, conversão de diligência a propósito da relatora. Marco Rogério. Acompanhe, presidente. Pagano. Acompanho. Vandro. Acompanho. Paula. Desculpa, Júnior. Júnior, acompanho. Ok, Murilo. Acompanho. Luciano? Acompanho. Também acompanho unanimidade, os 3 processos vão para diligência também. Ficou um processo, né, conselheiro? Tem. O de fim 2011-26 é o mesmo caso desse, mas como houve um erro no preenchimento de decomp, é um pouquinho diferente, eu vou ler o voto direto, tá? Fica o voto, ok. É o final 2011-26, né? Item 96. O recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço. Conforme relatado, o pedido de compensação de número tal, transmitido pela recorrente, não foi homologado sob o fundamento de não haver crédito suficiente a ser compensado. Alega a recorrente, no entanto, que o crédito pleiteado é oriundo do pagamento indevido a maior de DARF no valor de R$ 40.441,35, no Código de Receita 2372, com data de arrecadação em 30 de abril de 2008. Explica ter incorrido em erro material quando do preenchimento do PERDECOMP, quando inseriu na página 2 do documento
o valor de R$ 17.369,45 no campo valor original do crédito inicial, em vez de colocar R$ 11.172,74, o que pode ter gerado dúvidas à fiscalização quanto ao crédito em apreço. A decisão da DRJ recorrida, no entanto, julgou improcedente o pedido da hora recorrente, justificando não haver elementos de prova suficientes para a comprovação de seu direito. A contribuinte, por meio de recurso voluntário, reitera seus pedidos indicando em sua peça recursal os elementos de prova apresentados que acredita serem possíveis de corroborar seu direito. Ressalta-se preliminarmente que a instrução normativa 1.300 de 2012, vigente à época da prolação do acórdão hora recorrido, regulou, por meio dos seus artigos 87 a 92, as formas de retificação das decontos transmitidas à Secretaria da Receita Federal com erro material. Aí eu não vou ler a instrução. O regramento legal impossibilita a retificação da deconta após o despacho decisório que indeferiu o pedido de homologação. No entanto, isso não justifica o indeferimento do pleito da recorrente. Havendo, de fato, em débito, o contribuinte tem o direito de pleitear a compensação dos créditos tributários nos termos do artigo 165 do CTN. Por esse motivo, faz-se necessário averiguar a existência de crédito, como bem observa o acórdão recorrido. A recorrente apresentou documentos relevantes para demonstrar a origem do crédito. E, caso não fossem suficientes, mas apresentassem indícios consistentes do crédito alegado, os autos deveriam ter sido baixados em diligência na busca da verdade material e para a formação da melhor convicção do julgador. Nesse sentido, e diante dos documentos acostados aos autos, entendo que o pedido da recorrente é factível e sua análise carece de aprofundamento. Por esse motivo, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência, remetendo-se os autos à unidade de origem e oportunizando a recorrente a apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do pleito, de modo que se possa averiguar a exatidão do crédito alegado. E aí também, do 30 dias, é a mesma coisa. Ela também acosta os balancetes extraídos do livro Caixa, do livro Razão, da mesma forma que os outros. Só que ela errou aqui em informar o valor do crédito na DECOM. Então, a proposta da conselheira, relatora, é da mesma forma que os outros, com a situação específica desse, é converter em diligência. Alguém tem alguma colocação, tem dúvida? Senão vamos para a votação, que eu acho que o assunto é o mesmo, né? Marco. Presidente, eu olhei exatamente a mesma circunstância dos processos dos últimos 3, né? Então eu acompanho a relatora. Pagano. Só uma dúvida anterior, ela errou o valor na DICOMP, mas não vai alterar o valor do imposto a declarar nem a pagar, né? A compensar nem a pagar, né? Não. De forma resumida, não altera o valor do crédito. Não. Do crédito, sim, ela diz que errou e informou o valor errado, mas é só isso. Ela apresenta documentos que vão comprovar o que ela está pedindo. É a mesma coisa dos outros... Dos anteriores. Só que com algumas diferenças nos valores. Eu entendi, é que essa daí ela errou o valor do crédito na DICOMP, é isso? Exato. E esse crédito vai ser alterado, porque não pode alterar o crédito depois. Não, ela disse que houve erro material aí, que ela informou no campo errado. Informou no campo errado. Tá, vou acompanhar a relatora. Continuando, Evandro. Com a relatora. Cunha. Com a relatora. Murilo. Com a relatora. Luciano. Com a relatora. Também com a relatora, então, por unanimidade, eu converti em diligência. Intervalinho de 5 minutos. Regina, por favor, intervalo. Confirma. Interrompendo a gravação. Ok, 5 minutos de intervalo.